Evangelho segundo Mateus, capítulo 8. Nós vamos ler do verso 5 ao verso 13. Mateus, capítulo 8, do verso 5 ao verso 13. Cura do criado de um centurião. E o verso 5 começa dizendo assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu servo será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isso, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amém. O tema da mensagem de hoje é a fé que surpreendeu Jesus. A fé que surpreendeu Jesus. Já deve ter acontecido com você. Você precisar de algo, ir a um determinado lugar, crendo que lá você encontraria algo, e de repente você se surpreende não encontrando. Ou indo a outro determinado lugar, jamais esperar encontrar lá aquilo que você desejava, e de repente você encontra. Vou dar um exemplo. Quando me mudei para Guarulhos, a casa precisava de alguns reparos, de alguns cacarecos, algumas coisas para o banheiro, para a lavanderia, e o Josias me levou numa loja chamada Taquei. Quem conhece a Taquei? Todo mundo, né? Todo mundo. E lá no interior não tem, pelo menos na cidade onde eu morava, uma cidade de 38 mil habitantes, lá não tem Taquei. Lá tem o armazém do João da esquina, que tem algumas coisas, mas igual a Taquei. E quando nós entramos na loja, o Josias falou: você vai adorar. E quando a Larissa vier, ela vai adorar mais ainda. Ela falou: não traz ela aqui que vai dar problema. E eu entrei, quando eu saí com o seguinte sentimento: que se não tiver na Taquei, não tem Guarulhos. Mas talvez se não encontrar aqui, você não vai encontrar em lugar nenhum no Brasil, no universo. Quando a Larissa se mudou para cá, juntos nós viemos, depois trouxemos a mudança, voltamos a estar aqui. Eu falei: eu quero te levar numa loja que o Josias me levou, e que eu acho que lá tem de tudo, ou quase tudo. E ela saiu de lá com o mesmo sentimento: se você não encontrar o cacareco que você precisa na Taquei, talvez você não vai encontrar em lugar nenhum em Guarulhos. Pois bem, esses dias o nosso anjo chamado Arthur, tem que me avisar que todo Arthur é arteiro, abriu a tampa do forno e puxou uma borracha que a gente quase não percebe ela na tampa do forno. Ela é da cor do revestimento do forno, é preta, e ali tem uma borracha que é para vedar, para o calor não sair e as coisas ficarem assadinhas lá dentro. E ele partiu aquela borracha, rachou a borracha. Quando eu cheguei lá,
Graças a Deus o forno estava quente, mas ele já tinha partido 2 pedaços da borracha, sentado na tampa do forno, dando risada com a borracha. Aí eu falei, já sei. Aonde que a gente foi buscar a borracha? Adailton? Aonde? Ataquei. Larissa, vamos para Ataquei. Nós vamos, né? Nem levamos a borracha. Chegamos lá, procuramos aqui, procuramos acolá. Eu falei, deve estar no departamento lá no fundo. Você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Eu fui para o lado, fui para o outro. E após alguns instantes encontramos no meio da loja. Achou? Não achei. Achou? Não achei. Chamamos um atendente, nós falamos, olha, tem uma borracha no forno, fogão assim, assado. Ele falou, meu senhor, aqui a gente não vende essas coisas. Que decepção. Que decepção, Adailton. E aí me veio à mente, eu falei, Senhor, nunca mais a gente vai fazer um bolo de cenoura naquele forno. Porque se não tem nada aqui, não tem lugar nenhum. A ideia é que a gente espera encontrar uma coisa naquele lugar, de repente a gente se frustra, porque a gente não acha isso lá. Um dia, andando aqui na Cajuru, na cachoeira, chama como queira chamar, vi ali um rapazinho, uma portinha que mexe com um fogão ali, e entrei e falei para ele, tem essa borracha assim, assado? E ele falou, não tenho, mas eu acho que eu sei onde tem. Pegou o telefone, ligou numa lojinha ali no centro, e a resposta foi positiva. Vou ligar, ele falou que tem, então você vai lá buscar, assim, assado. E eu fui, chegando lá, me surpreendi, uma portinha, uns 2,5 metros, assim, quadrados, mas tinha tanto cacareco, tanta bugiganga, batendo na cabeça da gente, espalhado pelo teto, por todo lado. E talvez naquele lugar eu nunca tivesse entrado esperando encontrar a abençoada da borracha do forno do fogão. E eu falei para o rapaz, olha, eu nunca entraria aqui para procurar esse negócio. Ele falou, pois é, ninguém entra. Mas com uma carinha assim, talvez, dizendo, ninguém bota fé na velha. E ele falou, inclusive, essa borracha, só tem essa, porque como ninguém entra, a gente não compra. E essa é a única do estoque. Eu falei, então agora é minha. Põe o preço que eu vou levar a borracha. Por que eu estou dizendo isso? Porque me parece que essa é uma porta de entrada para a gente olhar para esse texto. Esse é um viés. Alguém que esperava encontrar algo em um determinado lugar, e alguém que não esperava encontrar e encontrou. Jesus, que não encontrou fé entre os seus, ou uma fé que lhe tocasse, que lhe chamasse a atenção, mas encontrou fé num lugar aonde ele talvez nunca imaginasse, ou talvez que um patrício seu, um judeu, ou um dos seus discípulos imaginasse encontrar fé entre um romano, um pagão, alguém que era considerado um inimigo de morte de Israel. E aí eu convido você então a olhar para esse texto, para a gente aprender algumas lições desse texto. E hoje, diferente do que fazer em pontos, nós vamos dividir esse texto em algumas cenas, e nós vamos observar o desenrolar desse texto, e ao final vamos nos deter no terceiro momento, na terceira cena desse texto, e vamos extrair dali algumas lições principais dessa noite. Eu acho que a primeira cena desse texto é o centurião procurando ajuda. É o primeiro momento do texto, verso 5. O texto diz que um centurião foi a Jesus, mas ele não foi de qualquer forma, não foi de qualquer maneira, não foi exigindo ajuda, arrogando ajuda, dizendo ter direito à ajuda. O texto diz que ele se humilhou diante de Jesus, se humilhou diante de Jesus. E eu não sei você, mas pedir ajuda não é fácil, se humilhar não é fácil, se quebrantar, se rebaixar, admitir que de repente eu não sou tudo aquilo que eu acho que eu sou a respeito de mim mesmo, e ter que me submeter ao outro, me colocar nas mãos do outro, não é fácil. Quem é esse centurião? Centuriões eram cidadãos romanos, membros do exército romano, comandantes de batalhões de no mínimo 100 soldados. Roma naquela época, vamos lembrar, era o maior império mundial, dominava quase todo mundo conhecido da época, e dominava inclusive toda a Judéia com mão de ferro. Era uma dominação cruel, impiedosa, era uma dominação pura, difícil para os seus vassalos, para os dominados, no caso os judeus. Os romanos olhavam para os judeus e os consideravam escravos, não iguais, não pessoas do mesmo nível, seres humanos iguais, mas aos olhos dos romanos, os seus dominados eram escravos, pessoas indignas, pessoas que só existiam para lhe servir, para serem seus vassalos, para servir a glória do império, bucha de canhão, gente que não era bem-vista, não era bem-vinda, gente pela qual os romanos não tinham nenhum tipo de carinho, nenhum tipo de consideração. Quando a gente lê nos evangelhos, por exemplo,
Jesus falando: se alguém te pedir para caminhar 1 milha, caminha 2. Se alguém te pedir a túnica, dá também a capa. Se alguém te bater no lado da face, vira outra. Jesus, meus irmãos, estava muito provavelmente falando dos direitos que os romanos achavam ter sobre os judeus, enquanto o povo dominado. A ideia era mais ou menos essa: você é o meu escravo, se eu pedir a sua capa, sem reclamar, me dê a sua capa. Se eu mandar você marchar 1 milha, sem reclamar, você marcha e leva o meu equipamento. Se eu pedir a sua túnica, sem reclamar, você me dá a sua túnica. Se eu bater na sua face, eu tenho direito, você se cale, não reclame. Essa era a ideia. Os romanos tinham esse sentimento de pretensão de direito, são os nossos escravos, e com eles nós fazemos o que nós queremos. Podemos até lhe bater na face e eles não podem revidar. Os romanos, um povo conquistador, um povo guerreiro, tinham esse costume, se achavam superiores àqueles que eram dominados, de tal forma que para um romano pedir ajuda para um judeu era algo inconcebível. Inconcebível. Talvez a gente pode imaginar assim, o palmeirense mais fanático do mundo tentando pedir ajuda para o corintiano mais fanático do mundo. Imagina uma coisa dessa, hein, Ciro? Pedir dá certo, Ciro. Era uma coisa inconcebível, quanto mais um centurião, que não era um romano qualquer, ele representava uma autoridade do império, ou seja, era a glória do próprio império. O centurião que representava ali, meus irmãos, ostentava o poderio do próprio império. Imagina, eu, um romano, um centurião, um homem de posição, um homem poderoso, um homem que representa o império mais poderoso da terra, pedir ajuda para um judeu. Para um judeu. Está aí uma coisa que com certeza os discípulos de Jesus não esperavam ver. Um centurião que de repente, sem pormenores, sem aviso prévio, chega a Jesus, aborda Jesus, se humilha, pede socorro, pede ajuda. E é interessante observar que a ajuda não é para ele mesmo, nem para ele a ajuda era, mas para um conservo, alguém que estava sobre o seu teto sofrendo, e o texto diz que não era um sofrimento qualquer, pois o texto dá especificações, sofrendo terrivelmente. E esse centurião, então, engolindo o próprio orgulho, contrariando toda a perspectiva cultural da sua época, vai até esse judeu, do qual ele ouviu falar. Judeu, este homem chamado Jesus de Nazaré, que não era bem quisto nem pelos próprios, nem pelas suas próprias autoridades, mas cuja fama havia se espalhado. Cuja fama das coisas extraordinárias que ele falava, que ele fazia, da forma extraordinária que ele tocava as pessoas, abordava as pessoas, a fama dele tinha se espalhado. E esse centurião então vai pedir ajuda para Jesus. Aqui está um homem de coração diferente, e diante de um pedido desse que podia ser diferente, a resposta de Jesus é uma só: eu vou ajudá-lo. Eu vou ajudá-lo. Abre um parênteses aqui. É aos pés de Jesus que nós encontramos todo o socorro que nós precisamos. É aos pés de Jesus que nós precisamos nos quebrantar para encontrar o refrigério, o bálsamo, o renovo, o recomeço, o que nós precisamos para a transformação da nossa vida, para significado para a nossa vida. E assim termina essa primeira cena. Esse homem, que talvez a última pessoa que os discípulos esperassem ver se aproximando de Jesus. Os leprosos se aproximavam de Jesus, os cegos se aproximavam de Jesus, os publicanos subiam nas árvores para ver Jesus, as prostitutas, os impuros, os indignos, esses se aproximavam de Jesus, mas o centurião não. Aí foi um dia diferente. Aí uma coisa que ninguém esperava ver. E assim termina essa cena, esse homem se aproximando de Jesus e pedindo-se socorro para Jesus. Me ajuda, alguém está sofrendo, eu preciso de ti, eu preciso da tua bênção, eu preciso que o Senhor me acuda, me socorra, faça algo por mim. Imediatamente começa a segunda cena, o segundo movimento do texto, e o texto começa com a contra-resposta daquele que foi pedir ajuda mediante a resposta de Jesus: tudo bem, eu vou curá-lo. E é interessante a contra-resposta do centurião no verso 8: não, não vá, não vá, não vá.
Que coisa interessante, né? Na segunda cena é uma reviravolta, porque o próprio homem que pede ajuda, de repente apresenta uma ressalva, uma objeção em relação à própria ajuda. Não, Senhor, eu preciso, mas eu não sei se eu mereço. Não, Senhor, eu preciso, mas eu não sei se eu quero que o Senhor vá na minha casa. Não vá, não vá. Há uma reviravolta nesse momento, né? Diante da afirmativa de Jesus, eu irei curar, a resposta dele talvez também surpreendeu a todos. Está aqui uma coisa, talvez as pessoas também não esperassem ver. Não, Senhor, não vai, não vai. Ora, como não vai? Como não vai? A resposta natural quando a gente pede ajuda e é positiva, alguém fala, vou te ajudar, é alegria. Opa, então vamos embora, né? Vamos lá encher a laje de casa. Olha, eu vou, opa, glória a Deus. O Valdir não vai, porque o Valdir não pode mais fazer força. É o Valdir de jeito nenhum vai. Vamos, Josias, vamos lá para quem? Vamos, bora! Né? Que alegria, meu irmão. Se eu peço ajuda para Jesus naquela época, ele diz eu vou, eu digo, opa, glória a Deus, Deus é pai, não é padrasto. Que bom. Agora vai. Jesus falou que vai. Larissa, Jesus falou que vai resolver. Irmão, Jesus falou que vai resolver. Mas a reação dele cria aqui um paradoxo. Eu quero, mas não sei se eu quero que o senhor vá. Eu estou pedindo, mas eu acho que é melhor o senhor não ir. Interessante. Aí eu diria, Senhor, o senhor vai, que bom, vamos fazer uma festa lá em casa. O senhor vai permanecer uns dias lá. Primeiro o senhor cura, depois a gente faz uma festa, faz um culto, faz um culto de ação de graças. Culto, crente ama culto de ação de graças. Não é? O cachorro sarou, a gente marca o culto de ação de graças. A gente pintou o portão da casa, é um culto de ação. O crente gosta de fazer culto de ação de graças. Isso seria o normal, mas a resposta dele não é normal. Talvez porque ele pudesse ter vergonha da sua casa, quem sabe? Uma coisa interessante, a análise de desenho, a psicologia usa esse recurso chamado análise de desenho. Quando você vai procurar emprego, a psicóloga pode mandar você desenhar uma casa. Não sei se vocês já pediram para você desenhar uma casa numa entrevista de emprego. Sabe por que eles mandam você desenhar uma casa? Porque esse negócio na psicologia, chamado análise de desenho, quando você desenha a sua casa, o psicólogo pode traçar aspectos da sua personalidade a partir do desenho da sua casa. Uma coisa interessante, não é, Marcinha? Você que é pedagoga, a Nilda que é pedagoga, quando a criancinha chega no psicólogo, a primeira coisa que a tia psicóloga manda ela desenhar, a casa. Sabia disso? Depois o pai, a mãe, o gato, o tio, a tia. E é interessante porque no subconsciente da gente, no nosso inconsciente, a casa é uma extensão de nós mesmos. E a mulher incorpora isso com muita força. Se você estiver em casa, o Fabião está chegando, né, me encontra no meio do caminho, encontra o outro Fábio, encontra o Adailton, liga para a Flávia. Flávia, o pastor, o Fábio e o Adailton estão indo aí jantar. Qual vai ser a reação da Flavinha? Qual o seu medo? Você está louco? Você está maluco? O que eles vão pensar de mim? Porque o Heitor virou a almofada, a Elô virou a mesinha, espalhou justiceira, né? Colocou a pista do Hot Wheels, fez as casinhas de boneca. A mulher leva isso muito a sério. Esse dia depois do culto, chamei os irmãos para comer pizza lá em casa, não avisei a Larissa. Quando a gente ia sair ali, eu falei, os irmãos estão indo na casa comer pizza, irmãos. Eu quase apanhei ali na porta da igreja. Né? Ela olhou assim, mas me fuzilando. E ela falou assim, você essa é a ideia. A casa é uma extensão da gente. De forma que pessoas bem-sucedidas têm prazer em mostrar a sua casa. Cadê minha casa? Né? Olha meu quarto, olha minha garagem espaçosa, olha minha banheira, massagem, solta vapor, faz massagem, não é? E mesmo que a casa seja pequenininha, pastor, vem cá ver, né? Bem planejada. Hoje o irmão mostrou a casa dele, compartilhou os sonhos dele. Olha, pastor, eu vou fazer um quarto para o neném que vai chegar. Tá tudo certo, né? A gente entender que a casa da gente reflete o que Deus faz pra gente, como Deus tem abençoado a gente. E não era o caso desse centurião, porque com certeza ele morava muito melhor do que as pessoas da época. Ele era uma autoridade. Ele era uma autoridade. A questão do centurião não é a casa, mas é quem é Jesus, quem ele é e quem é Jesus. Ele reconhece Jesus uma grandeza, uma magnitude, uma superioridade. Ele não se sente digno de receber Jesus. A minha casa dá conta de gente como eu, como o meu servo, mas o Senhor é grande demais para a minha casa. É melhor o Senhor ir. É melhor o Senhor ir. O Senhor é santo demais, é perfeito demais, o Senhor é glorioso demais. A minha casa não está digna, não é apta. Não vá, não vá.
A nossa casa é pequena demais. Pedir ajuda não é fácil. Essa segunda cena mostra esse momento. Há uma coisa que nos impede de pedir ajuda. Uma coisa chamada orgulho. Interessante, o orgulho, o nosso ego usa um mecanismo de defesa, porque o nosso orgulho muitas vezes não nos permite pedir ajuda. Quando nós precisamos fazer uma cirurgia, nós vamos ser anestesiados, porque a dor da cirurgia é demais para ser suportada. Na nossa vida é a mesma coisa. O nosso próprio ego, o nosso eu cria um negócio chamado direito, cria uma pretensão de direito. E a ideia é: se eu peço ajuda, eu mereço ajuda, afinal eu já ajudei alguém. Se eu peço ajuda, eu mereço ajuda, afinal Deus me permitiu entrar nessa roubada. E Deus, então, mais do que ninguém, se vê obrigado a me tirar dessa situação. Se eu peço ajuda, a igreja precisa me ajudar, porque eu já ajudei a igreja. O meu vizinho precisa me ajudar, porque eu sou um bom vizinho. O meu pai precisa me ajudar, porque afinal de contas eu já ajudei os meus pais. Engraçado, o centurião não cria pretensão de direito. Senhor, eu não sou digno, não sou digno. Não vá, não vá. Mas a segunda cena termina com uma coisa extraordinária. O próprio centurião, e cria esse paradoxo: eu preciso, mas não sou digno, eu quero e não quero. Eu tenho uma solução. Senhor, dê uma ordem, dê uma ordem, porque eu sei como é isso. Eu digo para esse cara que vai, e ele vai. Eu digo para o outro para lá, vem, e ele vem. Eu tenho uma estrutura ao meu redor que se move conforme a minha palavra. E o que ele está dizendo é: Senhor, eu creio que a tua palavra, o Senhor tem uma estrutura que, dada a sua palavra, as coisas podem acontecer. Interessante que, sem saber, esse centurião se remete à primeira revelação, ao primeiro conceito da fé cristã: Deus como o Criador de todas as coisas. É interessante no Gênesis, quando a palavra diz que a terra era sem forma e vazia. Essa palavra sem forma e vazia remete à ideia de caos. Havia um caos, uma confusão, nada tinha ordem, nada estava organizado, tudo estava fora do lugar, informe. E a palavra de Deus, haja luz, traz forma ao caos, organização ao caos. É como se o centurião estivesse crendo sem saber: Senhor, eu creio que a tua palavra traz ordem ao caos das nossas vidas, a tua palavra conserta o caos das nossas vidas. Senhor, eu creio que uma ordem tua transforma situações na nossa vida. E o segundo ato então termina com esse centurião confessando a sua fé em Jesus, reconhecendo a autoridade total, suprema de Jesus. E a gente pula para a terceira cena. E aqui nós vamos nos demorar mais um pouquinho. Interessante que essa terceira cena, ela funciona como uma espécie de suspensão da história. Parece que a história ganha um adendo, um capítulo extra, porque Jesus muda o foco agora. Jesus não está mais falando do centurião. Agora ele se volta para os seus e ele começa a falar com os seus. É como se ele diz: olha, espera aí, eu já ouvi você, eu sei que você acha que eu não sou digno, e eu vou dar essa palavra, mas espera um pouquinho. Agora ele se volta e fala: vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Vocês estão prestando atenção para você? Nem em Israel eu encontrei uma fé como a desse homem. Eu fico imaginando a confusão na cabeça dos discípulos. A confusão na cabeça de gente que era acostumada com aquela estrutura religiosa, como os discípulos de Jesus eram acostumados, eram familiarizados. Porque, meus irmãos, se é um lugar onde há fé, esse lugar é Israel. Se é um lugar onde a fé estava presente, esse lugar é Israel. Ele diz algo que outra vez que ninguém esperava ouvir, porque Israel é o lugar da fé, é o berço da fé. Os patriarcas da nação, Abraão, Isaac e Jacó, são os pais da fé. Foi Israel que saiu do Egito debaixo da mão forte e poderosa de Deus. Foi Israel que peregrinou 40 anos vendo os milagres e maravilhas de Deus. Foi Israel que recebeu as tábuas das leis das mãos do próprio Deus. Foi Israel que produziu para a história gente como Moisés, como Josué, que deu para a história profetas como Ezequias, Ezequiel, gente como Daniel, gente como Jeremias. Ora, se tem um lugar onde a fé deve estar presente, é Israel. Fé é o métier de Israel, é o ofício de Israel, fé é a vida de Israel, a identidade de Israel é fé. Como não tem fé em Israel?
Jesus faz uma inversão que eu acredito que foi um soco na boca do estômago daqueles discípulos. Como assim? Fé? Não tem fé em Israel? Fé em Roma? Roma não é lugar de fé, ele é um romano. Roma é um lugar de paganismo. Você quer fé? Vai a Israel. Quer paganismo? Quer pecado? Vai para Roma. Roma adora outras divindades. Roma tem as suas dezenas e dezenas de divindades. Roma adora o seu imperador como uma divindade. O seu imperador é Deus. Roma não é lugar de fé. Mas Jesus inverte isso. Está aqui uma fé que eu esperava encontrar entre vocês e não encontrei. E no lugar onde vocês não esperavam que encontrasse fé, eu encontrei uma fé que me surpreendeu. Eu quero falar rapidamente algumas características, são 3, dessa fé que surpreendeu Jesus. A primeira característica da fé do centurião, essa fé que surpreendeu Jesus, é a solidariedade. Solidariedade. Olha que coisa interessante. Essa fé que serve para mim, serve para o outro também. Essa fé não é só para eu colocar minha vida diante de Deus. Essa fé não é só para que eu busque o favor de Deus para mim. Essa fé não é para que Deus venha me beneficiar de alguma forma. Essa fé é para que eu interceda pelo outro. Essa fé é para que de alguma forma eu abençoe o outro. A fé cristã, meus amados irmãos, não é uma fé utilitarista, não é uma fé egoísta, não é uma fé centrada em nós mesmos. A fé cristã é algo que nos faz ver a dor do outro. A fé cristã é algo que me move em direção ao outro, para ser bênção na vida do outro. Aquele homem naquele momento clamava, mas clamava por outra pessoa. A fé cristã abre o meu coração para que eu veja as estruturas de morte que estão ao redor. A fé cristã é algo que tira a escama dos meus olhos, para que eu veja o meu irmão, para que eu veja a minha irmã, para que eu me compadeça do meu irmão, para que eu me compadeça da minha irmã. Isso é fé cristã. A primeira característica da fé que toca o coração de Jesus é solidariedade. A minha fé não é para mim mesmo, a minha fé é para que eu abençoe outros. Interessante, a Bíblia diz para nós que Deus mudou a sorte de Jó enquanto este orava pelos seus amigos. Coisa interessante. Primeira característica dessa fé, a solidariedade. Israel perdeu a solidariedade, não era bênção na vida de ninguém. Os religiosos do tempo de Jesus perderam essa característica da fé, a solidariedade, não eram bênção na vida de ninguém, eram pessoas acostumadas com o culto religioso, com a tradição religiosa, com a vida religiosa, com a Torá, com o Pentateuco, com os nomes dos profetas, com os nomes de Deus, mas era gente que em algum momento da sua caminhada perdeu a capacidade de ser solidário na sua vida de fé, de tal forma que não tenho dúvidas, se dependesse dos discípulos de Jesus, a resposta é: Senhor, vem na minha casa, eu não sou digno, mas eu sei que o Senhor há de me ajudar. Se dependesse dos discípulos, não tenho dúvidas, a resposta seria: não, ele não merece. Interessante, Jesus disse: vocês colocam peso sobre as pessoas que vocês não carregam, não há mais solidariedade, cada um ama a si mesmo, ninguém ama o seu irmão. Solidariedade. E eu me pergunto, solidariedade é uma marca da nossa fé? Solidariedade é uma marca da nossa prática cristã? Solidariedade é uma marca das nossas orações? Solidariedade é um jeito de viver neste mundo que me caracteriza enquanto servo de Deus. Eu sou essa pessoa solidária ao próximo. Eu sou essa pessoa abençoadora do meu próximo. Eu sou essa pessoa que sofre com o meu próximo. Eu sou essa pessoa que adora a Deus, mas que para eu, que não somente eu seja abençoado, mas para que o outro seja abençoado. Eu sou essa pessoa que entende que o meu relacionamento com Deus é para abençoar a outros que ainda não entenderam quem é Deus e sofrem por não entender quem é Deus. Solidariedade. Solidariedade. Se você parar para pensar, isso vai na contramão de qualquer pregação que a gente ouve na televisão, na internet, no rádio. A fé que é ensinada hoje é: a fé é boa para você, para o seu benefício, para o seu ganho, para o seu lucro, para o seu sucesso, para o seu estrelato, para os seus holofotes, para a sua vida, para você, para você. Interessante, isso mexe conosco. Porque desmonta essa ideia diabólica de que eu posso servir a Deus sem me importar com o meu irmão.
posso estar bem com Deus sem estar bem com o meu irmão. Essa ideia religiosa, impregnada de maldade religiosa, no pior sentido da espécie, que a gente pode usar essa palavra religiosidade. Essa ideia dessa religiosidade que me faz me enganar, que eu posso estar tocando o coração de Deus com a minha vida, com o meu culto, com as minhas orações, com a minha adoração, sem me importar com o meu irmão. E aí a gente começa a fazer umas abominações na nossa vida de fé. A gente vem para a igreja, vive na igreja, mas carrega um ódio contra o irmão durante toda a nossa vida. A gente está na igreja, a gente vem à igreja, louva a Deus, lê a Bíblia. Mas ler a Bíblia é uma coisa, se ler pela Bíblia é outra, né? A gente vai vivendo a nossa vida de fé, os anos vão se passando e a gente fica velho de casa, velho de igreja, mas sem perdoar, sem ser bálsamo curador na vida do outro, sem ser refrigério na vida do outro, sem ser alento na vida do outro, indisposto a criar pontes, indisposto a estender as mãos, indisposto a dar outra face, indisposto a andar a segunda milha, indisposto a deixar o outro em detrimento do meu próprio bem, a ser bênção para o outro. E a gente vai querendo servir a Deus, mas sem o outro. Eu mesmo que eu não ame o outro, mas eu adoro a Deus junto com ele dentro da mesma igreja, eu pertenço à mesma vida de fé. Essa semana eu tirei para me dedicar à leitura de 1 João. 1 João trabalha muito isso, né? Essa espiritualidade solidária. Eles algo fantástico. 1 João 2, 8 a 11, ele fala: no entanto, eu vos escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Olha que interessante. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Solidariedade é marca da nossa fé. Você quer saber se a sua fé agrada a Deus? Se pergunta se você é bênção na vida de outras pessoas. Faça exercício de fé. Mas isso é você e Deus. O Pai que vem em secreto e que responde em secreto. Tenha essa coragem. Chega hoje, ajoelha depois do culto, lá na beiradinha da sua cama, e se faça essa pergunta, só essa pergunta na sua oração mais íntima com Deus: Senhor, eu sou bênção na vida das outras pessoas. E se a resposta do nosso coração ao nosso coração for não, a gente precisa pedir socorro para Deus. Senhor, me socorre, me ensina novamente, porque é uma fé que toca o teu coração. Tiago 1,27 diz: a verdadeira religião, a religião imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e cuidar das viúvas. Olha que coisa interessante. A fé verdadeira, a religião verdadeira é aquela que cuida do outro, que enxerga o outro. Segunda característica dessa fé que surpreende Jesus é a humildade. Porque quem se aproxima de Deus, aquele que se aproxima de Deus, reconhece imediatamente a sua pequenez. Senhor, eu sou uma autoridade, tenho 100 homens à minha disposição, mas diante do Senhor, que é Galileu, que é da Galileia, diante do Senhor eu não sou ninguém, a tal ponto de te dizer, nem na minha casa eu sou digno de te receber. Segunda característica, humildade. Humildade. Segunda característica da fé cristã: toda aproximação de Deus, meu irmão, é um constrangimento. Toda aproximação sincera de Deus é um constrangimento. Porque quando nós olhamos para Deus, Deus nos faz olhar de volta para nós mesmos, e nós temos que olhar para os cantos mais escuros da nossa alma, do nosso coração, e reconhecer quem nós somos diante de Deus, o quão vários, o quão limitados, o quão pecadores, o quão indignos da presença de Deus. Toda aproximação de Deus é um constrangimento, uma aproximação sincera que tira as máscaras diante de Deus. Quem sou eu? É como nós lemos no Salmo: Senhor, quem sou eu? Não sou ninguém, meu Deus. É quem o Senhor é, quem sou eu? Só que a religião, interessante, a religião vai criando as suas estruturas e ela vai convencendo o religioso de que ele é melhor que o seu vizinho, que ele merece estar na presença de Deus. A estrutura vai criando sujeitos e situações, como aquele cara que entra na sinagoga para orar, vai à frente e diz: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como esse publicano pecador. Senhor, quando o Senhor me fez, o Senhor acertou a mão. Quando o Senhor me fez, olha Deus,
Só para lembrar, o Senhor fez a 8ª maravilha do mundo, porque eu não erro nunca, eu sou demais, né, Senhor? Se tem alguém que merece estar aqui, ser abençoado pelo Senhor, sou eu. A religião faz isso, ela faz o camarada crer que ele merece estar na presença de Deus, e que mais do que ninguém ele é o suprassumo da fé, porque ele é um cara bom, ele é um cara correto, ele é melhor que o outro. Interessante que esse tipo de estrutura religiosa faz o cara acreditar que Deus está comprometido com ele, porque ele cumpre um ritual, porque ele obedece um ritual e ele coloca Deus na parede. Agora Deus não tem outra saída a não ser me abençoar, porque eu sou um bom religioso. Aquele centurião não tem essa fé humilde. Israel tinha perdido isso. Perdeu porque deixou a religião tomar conta, apostataram da fé, se desviaram da fé, se desviaram de Deus, não tinham mais nada além de uma estrutura religiosa pesada, infrutífera, que não abençoava, mas que oprimia as pessoas, que era jugo para as pessoas, mas arrogavam direitos diante de Deus. Temos o templo, temos o sacerdócio, mas não tinham mais coração diante de Deus. Não tinham mais coração diante de Deus. Humildade. Aquele centurião demonstrou uma fé de gente que não se orgulha de si mesmo, gente que não se orgulha da sua religião, da sua religiosidade, que gente que se orgulha da sua religiosidade não consegue ver. A fé humilde de quem tem consciência de que Deus resiste aos soberbos, mas dá maior graça aos humildes. Fé humilde de quem se reconhece diante de Jesus. Senhor, eu sei quem tu és, mas eu não tenho outro lugar a qual ir. Por isso eu venho aos teus pés, e por misericórdia eu te clamo, e aceito a tua presença. Não é fé de quem tem fome e sede de justiça. Fé humilde de quem é manso e humilde de coração. Fé humilde de quem tem paz de Deus no coração. Fé humilde de quem se entrega ao governo e ao senhorio de Deus. Fé de humildade. Terceira e última marca para a gente concluir. A marca da autoridade. Uma fé de alguém que reconhece a autoridade de Deus. Porque veja, meus irmãos, é do encantamento da religião o fascínio pelo poder de Deus. A religião gosta disso. Vamos fazer uma oração aqui extraordinária e o fogo do céu vai descer e todas as suas dívidas vão ser pagas e todos os perrengues da sua vida vão desaparecer. Vamos fazer uma campanha A, B, C, D e Deus vai ficar comprometido conosco. O poder de Deus vai operar e vai fazer e vai transformar, porque a minha oração pode, o poder da minha igreja pode, o poder do fulano pode, a unção do Beltrano pode. Interessante é da religião esse fascínio, esse flertar com o poder de Deus, como se pudesse manipular o poder de Deus. Eu vou dar uma ordem, o poder de Deus vai se dobrar a minha ordem. Isso é da religião. Mas a fé cristã é diferente. A fé cristã não manipula o poder de Deus, ela tem convicção da autoridade de Deus, que dada uma ordem de Deus, Deus pode fazer ou não fazer, e não fazer é bênção também. Essa é a fé daquele homem. Uma aproximação de Deus, de Jesus, não porque eu quero que Ele me abençoe, mas porque se Ele não me abençoar, minha vida não tem sentido. Com Ele, sem Ele, a minha vida não tem sentido. Eu não preciso de Deus porque Deus tem poder para me socorrer. Eu preciso de Deus porque somente Ele é Senhor da minha vida, somente Ele é Senhor da minha existência. Eu recorro a Deus não porque Ele pode me ajudar resolvendo um problema. Eu recorro a Deus porque eu não posso viver a minha vida por mim mesmo. Ele comprou por preço, sou dele, estou nas suas mãos. Minha vida lhe pertence, o sim e o não sobre a minha vida sai da boca dele. Interessante, aquele homem está dizendo: Senhor, eu reconheço que o Senhor tem autoridade e eu me submeto a essa autoridade. O Senhor pode determinar o sim ou não, e basta uma determinação sua e aquele servo fica lá. Pode ficar bom. Quem está fascinado com o poder de Deus, inveja o poder de Deus, tenta manipular o poder de Deus. Quem está encantado com a autoridade de Deus, se submete inclusive ao nome de Deus. E concluo dizendo, Jesus agora se volta num quarto ato desse momento, numa quarta cena desse momento. E eu fico imaginando que nessas alturas do campeonato, Jesus diz: olha, eu encontrei fé onde eu não esperava encontrar, aonde eu esperava encontrar, não encontrei nada. Diante daquele momento, no mínimo constrangedor para todo mundo,
um centurião, um homem de autoridade, um homem que representava o próprio império, implorando por um terceiro, uma fé solidária, implorando uma fé humilde. Senhor, eu não sou digno, não vai nem na minha casa, porque eu não presto mais, é aos teus pés que eu quero estar, Senhor, e é aqui que eu sei que as coisas podem acontecer. E eu fico imaginando nessa altura do campeonato, a expectativa, o que será que Jesus vai falar? E é interessante, Jesus não dá ordem nenhuma. Talvez todos estivessem esperando, sei lá, né, céus, terras, se movam. Em alguns momentos ele deu ordem, né? Expressou algumas palavras, por exemplo, quando vai ressuscitar a filha de Jairo, ele entra, né? Efatá, menina, talita cumi, levanta e anda. É outro momento quando ele vai curar o surdo e mudo, ele diz efatá, né? Quer dizer abre-te, e ele começa a falar. Em alguns momentos ele expressa algumas palavras, mas aqui ele não fala nada. E eu creio que isso também é fé. Mas ele fala algo interessante: filho, vai, porque a tua faça-se conforme a tua fé. E eu fico imaginando que a jornada de volta daquele homem para sua casa também foi uma jornada de fé. Porque hoje a gente tem um WhatsApp, né? De repente o Gustavo veio aqui pedir uma bênção para a Gabriela, e ele sentiu no coração o amém, o sim de Deus, e ele passa um WhatsApp lá para a Gabriela, né? Gabi, eu estava orando na igreja, olha, eu tenho certeza, o Espírito de Deus falou no meu coração, e Deus vai te abençoar. Mas o WhatsApp chegou primeiro. Naquele tempo não tinha WhatsApp. Eu fico imaginando esse homem na volta para a casa dele. Puxa, será que eu fiz certo falar para ele não vir? Podia ter vindo, né? Afinal, eu sou uma autoridade, eu tinha como negar. Puxa, será que curou? Será que não curou? A volta, eu fico imaginando essa jornada desse homem de volta para casa. Puxa, agora, se ele não curou, como que eu vou ficar diante dos meus? Me submeti a um judeu. Esse cara tem fama de encrenqueiro, está fazendo uma baderna danada aqui no império. Meu Deus, curou, não curou, curou. Mas o texto não diz isso. O texto diz que ele toma o seu caminho. Ele toma o seu caminho. Isso também é fé. Interessante, a impressão que eu tenho é que Jesus quer dizer assim para ele: filho, não precisa palavra nenhuma. Essa fé que você tem me basta. Não precisa palavra nenhuma. Enquanto a gente está conversando aqui, as coisas já aconteceram. Enquanto a gente está conversando aqui, o milagre já aconteceu. Pode ir. E o texto diz que no mesmo momento, aquele conservo daquele homem ficou curado. Ficou curado. Como é a nossa fé? Que a nossa fé seja assim, meus irmãos, solidária. Uma fé cheia de amor, cheia de misericórdia. Uma fé que não é cheia de amor, que não é cheia de misericórdia, não serve para quase nada. Que a nossa fé seja assim, que nos faça reconhecer a soberania desse Deus. Reconhecer que só a voz desse Deus pode trazer ordem ao caos da nossa existência. Pode nos colocar num caminho de significado existencial. Que nós possamos nos dobrar, que a nossa fé nos faça ter essa aproximação de Jesus. Não uma aproximação para utilitarismo, mas uma aproximação para entender que só nele, somente nele, nós encontramos sentido para a nossa vida. Que assim seja a nossa fé. E que Jesus encontre em nós essa fé. Eu creio que aqui é o lugar para a gente encontrar essa fé. E o triste é que às vezes nós não encontramos essa fé aonde deveríamos encontrar. É como ir na taqueira, esperar encontrar a borracha do fogão e não encontrar. Aqui é o lugar para a gente cultivar essa fé. Que Deus abençoe a termos esse tipo de fé. Essa fé transformadora das situações. Que abençoa a nossa vida e a vida de quem está ao redor. Essa fé de quem toca profundamente o coração de Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Amém?